Bom, olá a todos. Eu estava conversando no grupo, já há uns 2 dias, abordando temas como, por exemplo, racismo, e acabou envolvendo outros temas, como, por exemplo, preconceito, homofobia, essas coisas. Então eu queria discorrer um pouco sobre esse tema rapidinho aqui no canal, tá bom? Vamos começar com o termo fobia. Fobia é uma palavra que vem do grego, que significa medo ou asco, repúdio, aquilo que você repudia. A palavra fobia era por causa do deus Marte, o deus da guerra dos gregos. E o deus Marte ele tinha dois generais, que eram duas luas. As duas luas de Marte, que é Demos e Phobos, que é medo e terror. Sendo que Phobos é o medo. Então daí que a patologia usa esse termo, fobia. Fobia é aquilo que você teme ou aquilo que você repudia. Você tem nojo, asco, você repudia. E muitas vezes aquilo que você teme ou repudia, que você tem fobia, é meramente por uma questão de ignorância. O que é o termo ignorância? Ignorância no português as pessoas pensam que é agressividade. Ah, o fulano é grosso, ele é ignorante. Mas o termo não é bem isso. Ignorância é parecido com o termo agnóstico. Inclusive eu sou agnóstico. É uma pessoa que não tem conhecimento, desconhece. A palavra ignorância vem do latim, ignoratus, ou seja, o ig mais ignoratus, que por sua vez vem do grego, que é um sufixo negativo, mais gnose, que é conhecimento em grego. Então uma pessoa ignorante é uma pessoa que desconhece algo, ela não tem conhecimento, ela não sabe nada daquilo. E a tendência natural do homem, quando você não sabe nada de alguma coisa, a tendência natural é ou você ter medo, ou você ter asco, repúdio por aquilo que você não sabe. Então é meramente ignorância. Eu vou dar um exemplo real para vocês comigo. Eu antigamente, eu tinha muito medo de aranha. Eu tinha uma aracnofobia, ou seja, a palavra aracno, que é aranha, mais fobia. Eu tinha tanto medo de aranha que eu não podia ver nem foto de aranha. Inclusive eu li um artigo recentemente que parece que esse é um medo natural de muitas pessoas, porque a aranha tem muitas patinhas, isso parece que dá um nó no cérebro da gente, então a gente tende a ficar com medo, por ignorância. Como eu falei, o medo ou nojo, asco. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre aranhas, eu falei, deixa eu ver por que eu tenho medo de umas criaturazinhas tão pequenininhas assim? Comecei a estudar, vi que tem várias espécies de aracnídeos, de aranha, e via que elas são muito importantes para o planeta. Na verdade, elas são mais importantes que o homem, Se faltar aranha no planeta, vai abalar o ecossistema. O homem não. Inclusive, tem um agricultor na China que ele cria aranhas para ajudar os agricultores. Porque na China eles plantam muito arroz, naqueles campos alagados, eles plantam muito arroz. E tem um tipo de uma praga, que é uma larvinha, que ela sobe ali nas folhas do arroz e ela come a plantação, ela come o arroz. Os agricultores chineses, eles tinham o hábito de usar muito inseticida, só que o inseticida ele é venenoso, ele muitas vezes ele é tóxico, muitas vezes causa mal até o consumidor final. Então esse cientista ele percebeu que as aranhas, elas comem essa larvinha e ela não come o arroz. E um detalhe, não envenena a plantação, não é tóxica. Então ele cria aranhas e ele vai naquelas plantações de arroz espalhando essas aranhas. Ele joga um monte, aí elas comem a praga que come o arroz e não comem o arroz. Viu que solução inteligente? Então eu percebi que as aranhas realmente elas são importantes para o ecossistema. Eu comecei a estudá-las, comecei a superar essa fobia de aranha. Tanto que aqui onde eu moro tinha uma época na minha porta que tinha uma aranhazinha, uma daquelas que tem a bunda bem redondinha, sabe? Parece uma bolinha. E eu comecei a interagir com essa aranha, Eu falava, não, vou ficar observando ela. Todo dia de noite, quando eu ia baixar algum filme, eu ficava vendo ela. Às vezes até batia um papo com ela. Quando eu bebia, via duas. Enfim, vi que era só uma criaturazinha de Deus que não fazia mal para ninguém. Tanto que hoje eu consigo até pegar uma aranha. Uma vez, um tempo atrás, eu estava deitado dormindo, uma aranha caiu no meu peito, eu só peguei e tirei ela. Falei, vai pra lá, bichinho. Então você vê, quando você desconhece algo, você tem uma ignorância, você não tem a gnose, você não tem o conhecimento do algo. Então a sua tendência natural é ou ter medo ou ter asco. E é claro que eu dei um exemplo de aranha, que é a aracnofobia, mas isso vale para tudo, para todos esses preconceitos. Por exemplo, vamos pegar um preconceito racial. Por que uma pessoa vai tratar mal outra só porque a pele dela é mais pigmentada? Não tem lógica nenhuma, é que nesse exemplo da aranha. Por que eu vou ter medo de um bichinho tão pequenininho? É a mesma coisa. Ou por que uma pessoa vai tratar mal outra só pela opção sexual daquela pessoa? Ah, não, mas aquele cara é homossexual, ele se relaciona sexualmente com pessoas do mesmo sexo. E daí, não é ele que está se relacionando? Isso vai afetar a sua vida em quê? Se meu vizinho, por exemplo, se ele tiver com uma loira ou com um homem no quarto dele, na intimidade pessoal dele, isso vai afetar a minha vida no quê? Em nada. Então tudo isso, todos esses preconceitos, o regionalismo, o racismo, a homofobia, todas essas fobias que o ser humano tem, elas são frutos da ignorância. E é por isso que eu sou um entusiasta da educação. Eu costumo dizer que só a educação que pode transformar um povo.
Porque ultimamente a gente tem vivido num povo, no geral, não só no Brasil, né, mas no mundo, uma era de ignorância, onde as pessoas não estudam, elas criam estereótipos, estereótipo racial, regional, sexual, etc. Até políticos, né, elas criam estereótipos políticos. Se alguém for de esquerda é comunista, se alguém for de direita é fascista. Tudo isso são estereótipos frutos da ignorância. E é por isso que na nossa geração tem aumentado tanto a intolerância, em todo sentido, intolerância religiosa, intolerância política, intolerância social, todo sentido. Porque só a educação é que pode mudar um povo. E aí eu vou terminar com uma frase que eu sempre costumo dizer no meu canal de teologia, que é assim: quem estuda, sabe. Quem não estuda, acredita. Tá bom? Paz a todos.